Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos lá mandar uns aviõezinhos. Convidar o pessoal para entrar na nossa live. Hoje nós vamos falar sobre as tecnologias e inovações para o mercado de arquitetura. Hoje é um assunto um pouquinho mais direcionado, né, para o nosso setor, né, de arquitetura, porém algo que de repente para inspirar outros mercados, né? A gente pensou na live imaginando também dessa forma. Então, se vocês acharem que, enfim, tem alguém que possa interessar, usa esse aviãozinho aí do lado e compartilha com seus amigos, com familiares, enfim, com pessoas que vocês acham que possa se interessar, tá bom? Muito bem-vindo, a Jaque já entrou, a nossa companhia de hoje aqui para bater um papo, o Donádio. Vamos esperar só mais um pouquinho e aí a gente já começa, tá bom? Vou colocar aqui. Peraí. E hoje a gente vai ter uma maratona de lives aí. A gente vai começar agora com a Jaque, falando sobre as inovações. E aí depois às 8 horas a gente vai ter a Amado Off, que é a nossa série de lives que a gente faz para os finais de semana. E olha, a Cata Terroir aqui, ó, já entrou, que é a nossa companhia hoje das 20 horas, André. Seja bem-vindo. E a gente vai hoje ter uma maratona, a gente vai ter uma horinha aí de intervalo entre uma e outra, uma maratona, uma live e outra, para poder falar de um assunto muito bacana também. É muito bom ter vocês aqui com a gente. Então é isso. Vamos lá, o pessoal tá entrando. Se vocês puderem mandar os aviõezinhos aí, é bacana. A casa agradece. Acho que a gente pode começar, né? Vamos lá. Bom, eu vou trazer aqui uma pessoa muito, muito, muito especial. Ela é uma colega que eu admiro muito e que se tornou, na verdade, uma grande amiga. A gente se conheceu na Mostra Morar Mais. A partir dela, na verdade, ela fez uma palestra com a gente lá e foi muito bacana. Ela falou sobre arquitetura biofílica, foi um sucesso na mostra, porque tinha tudo a ver com o espírito da mostra, né? E olha, Polimento GR entrou, boa noite, Cortinas Virginia entrou, tudo bom? Obrigada por vocês estarem aqui. E foi muito bacana. Tanto é que a gente, quando falou da live, a gente falou em pensar lá de design biofílico. A gente vai falar isso numa outra live, a Jaque já é convidada para fazer essa outra live com a gente. E mas aí hoje a gente apostou em falar sobre a parte de inovação e tecnologia para o mercado de arquitetura. Porque é algo, né, que assim, já há alguns anos, né, já tem se falado muito, muitos arquitetos têm aplicado e desenvolvendo muitos negócios, né, startups e tudo mais, voltadas, né, para essa parte de inovação mesmo, né, e inserir muito mais tecnologia nos processos. E a Jaque é uma pessoa que a gente pode dizer que, assim, tem feito isso de uma forma muito bacana e com a vinda, né, da pandemia, isso é algo que ganhou grande peso, né, até é peso também por muito pela necessidade. E a gente achou super pertinente falar logo, né, sobre esse assunto, assim, porque é algo que as pessoas estão querendo saber. Então eu vou trazer a Jaque aqui pra gente, dividir a tela. O histórico dela aqui para vocês saberem quem é a Jaque, mas depois ela vai se apresentar, que é o lado mais legal, assim. Que a dona a dona Jaqueline aqui Eba! fora essa super profissional que você é, né? Super Obrigada, bem-vinda. Cris. Obrigada. Obrigada pelo convite. É uma honra, de verdade. Imagina. Ai, que legal. Ô, Jaque, posso falar então de você rapidinho aqui? Pode sim. Legal. Olha, pessoal, a Jaque ela é formada em arquitetura e urbanismo pela Unesp aqui de São Paulo.
Ela é pós-graduada em construções sustentáveis pelo IBBEC, que é o Green Building Council. Ela possui uma carreira de mais de 10 anos na área de arquitetura, voltada também para urbanismo e design sustentável. E nos últimos 6 anos, ela se dedicou para a área de inovação e gestão estratégica de negócios com empresas e startups no mercado da construção civil, né? Bom, atualmente ela é a CEO da FCJ Venture Builder e ela é consultora no mercado de construção civil e de real estate. É isso aí, né, Jaque? Só isso, né? E ela, o que é muito mais legal, porque assim, a gente se conheceu, né, através desse item que eu vou falar agora, que ela é mentora de startups e da rede Bitumami, da Dani Junco, né, que é a CEO, né, A Jaque? CEO lá da Bitmami. E pensadora de futuros desejáveis. Muito legal. Seja bem-vinda de novo. Muito obrigada, muito obrigada. Imagina. Deixa eu começar rapidinho. Primeiro, eu queria te agradecer de verdade. Assim, é um tema que talvez no mercado de arquitetura a gente tenha ouvido muito pouco falar de inovação e as possibilidades que o arquiteto, enquanto profissional, ele pode ter mais acesso, né? Então, quando Sim. você me chamou, eu falei, putz, vale a pena falar disso, apesar da gente ter se conhecido mais pela biofilia, né? Pela biomimética, que é um tema que eu estou me aprofundando bastante nos meus estudos, e nada mais inovador do que a natureza, na verdade, né? Ela se renova e se reinventa a todo momento. Mas É hoje a gente vai verdade. falar de tecnologia. Que bacana, muito legal mesmo. E Jaque, fala para mim, como é que foi assim? Eu dei um panorama aqui, né? Mas como é que foi a tua trajetória até chegar a gente fala FCJ no português mesmo ou É, FCJ? É FCJ, FCJ, né? FCJ. Legal. Como é que foi a tua trajetória até chegar no teu negócio? Como é que foi? Conta para nós. Minha carreira não foi nada linear, Cris, sabe? Nem quando eu tinha meu escritório, eu conseguia fazer uma coisa só. Enfim, eu fui sempre muito curiosa, na verdade. Desde a faculdade, eu pesquisava outras coisas, não só o mercado de design e arquitetura, mas também de sustentabilidade. Imagina, há 12, 13 anos atrás, não se falava muito em sustentabilidade, já era um tema que eu já vinha pesquisando. Se falava, mas sabia muito pouco, né? No Brasil, a gente demora ainda. Hoje diminuiu esse gap por causa do acesso à tecnologia, mas a gente ainda tem um atraso em relação à Europa, ao mercado americano. Uhum. Minha carreira foi assim. Eu comecei a trabalhar para escritório de arquitetura, de interiores. Depois eu prestei serviço já como profissional liberal para uma arquiteta bem famosa que fazia grandes casas maravilhosas e foi um grande aprendizado para mim. Os meus amigos começaram a me pedir projetos e me indicavam para outros amigos. Quando eu vi, eu já tinha que montar mesmo uma estrutura e comecei a fazer muito projeto de reforma, principalmente reforma de apartamento, e fiquei aí por anos fazendo isso. Uhum. Quando a chave, na verdade, virou para mim quando eu engravidei. Porque a gente sabe Ah, que obra é uma coisa muito maluca, né? E assim, hoje eu encaro a tecnologia como uma grande aliada. Se eu tivesse esse recurso lá atrás, talvez eu teria cometido menos erros, né? Mas assim, tudo sim, tem um motivo. O Luca veio na minha vida e veio transformar a maneira de eu enxergar mesmo o mundo. E aí eu resolvi me reconectar com essa coisa do estudo. No tempo que eu tinha ali ele bebezinho, né? Eu sempre muito ativa, não conseguia parar só para ficar olhando o bebê, né? Então, na é hora que verdade. dava ali, eu já estava estudando e eu achei a Bitumami, porque eu já pretendia montar uma startup de projeto. Então, eu queria escalar a questão do projeto, democratizar a arquitetura. São temas que hoje a gente ouve falar muito, mas a gente vê poucas iniciativas, na verdade. Se você pensar, né? A arquitetura ainda é um mercado Exatamente. muito elitizado, né? Às vezes a pessoa nem Sim, sabe que ela poderia ter um acesso a um profissional, porque ela já tem aquele preconceito que custa muito caro.
Exatamente. Aí eu fui pesquisar sobre uma aceleração, como que fazia, porque eu queria montar uma empresa. Eu não sabia nem que era muito startup, pra falar a verdade, né? Conheci as meninas da Biomami, fui no evento, me aproximei, vi que eu precisava desse momento refazer ter um mindset mesmo para me dedicar à inovação. E aí eu fiquei acelerada. Elas têm um projeto dentro do Google, então é extremamente importante e muito bem feito o processo de aceleração por elas. Terminei o processo de Legal. aceleração e no meio desse caminho eu fui sendo convidada para falar em alguns lugares sobre startups, sobre arquitetura, sobre mercado da construção civil, porque eu fui me reconectando com essa coisa da inovação e da tecnologia. E aí, um belo Legal. dia, eu estava numa palestra e aí o diretor de um hub de construção civil entrou nessa palestra e me viu falar e me convidou para trabalhar lá com as startups dele, né? Então, eu fiquei dividida aí entre os projetos e tocar essas startups de inovação, e aí foi um grande aprendizado mesmo. Aí realmente para mim abriu um mundo que a gente que é arquitetos, tirando aqueles que estão em grandes obras, né, em grandes construtoras, a gente nem tem noção de como existem coisas para facilitar a vida de um arquiteto, ainda que de um escritório pequeno. E aí É eu comecei a verdade. pesquisar sobre essa interface, comecei a dar palestra, comecei a dar uns cursos sobre isso. E aí eu fui convidada para trabalhar. Eu fui aprendendo sobre negócios, que eu acho que também é um gap muito, muito grande do arquiteto, né? A gente não tem empreendedorismo na faculdade. Agora que a gente está começando a ouvir falar, mas eu ainda acho que é fraco perto de. A maioria dos arquitetos termina a faculdade não para ser arquitetos, mas para serem donos de um negócio, donos de uma empresa, Exatamente. que precisa Exatamente. vender, que precisa ter lucro, que precisa se sustentar, né? Que precisa gerar Exatamente. emprego. E a gente não aprende a fazer isso na universidade, na faculdade de arquitetura. Eu, pelo menos, fiquei 5 anos lá na Unesp e eu não tive nenhuma aula sobre isso. E para mim foi muito interessante quando eu mergulhei nessa coisa do business. E aí eu gostei. Eu falei, cara, eu Muito quero, eu legal. quero estudar mais sobre isso, sobre inovação nos negócios, principalmente quando se fala de pessoas, né? Então, como que os negócios podem ser inovadores e fazerem pessoas melhores, porque a tecnologia é só um meio, né? A pessoa tem que ser muito na sua potência máxima de fazer aquilo que ela é potente para que a tecnologia faça sentido, né? Senão vira o Black Uhum. Mirror. Aí por É, aí, é, né? é. Então, É verdade. aí eu estava num outro evento, durante um evento uma pessoa me abordou e falou, estão procurando uma COO, eu não sabia nem muito bem o que era COO, falar a verdade, esse monte de sigla em inglês agora, né? E aí eu Fala então o que aceitei. que é CEO pra gente, Jaque. CEO Para é quem. a que- Chief Officer, Operation Office, que é a diretora de operações da FCJ Da São empresa, Paulo, né? da empresa. Uhum. E aí eu falei, putz, mas eu vou sair um pouco da área só de construção e de arquitetura para ir para uma área que abordava outros negócios. Topei o desafio, estou lá desde fevereiro. Muito louco, porque veio a pandemia no meio do caminho, então eu aprendi realmente a trabalhar remoto, a usar outros artifícios. E hoje eu ainda faço meus projetos, eu toco a minha parte principalmente relacionada à inovação, biofilia, que é onde eu quero me dedicar mais mesmo, é trazer os projetos mais humanos e mais próximos da nossa natureza humana, que bio é vida, né? Não significa só planta, né? Que todo mundo acha que fazer projeto biofílico é pôr uns vasinhos ali, umas coisinhas ali, não é isso. E Não aí é hoje eu isso. estou nesse ponto, Cris. Então minha jornada é um pouco bem não linear, né? Eu fui convidada para uma live que eles me descreveram como slasher, que eu nem sabia que existia esse termo também, que é um profissional que transita em várias áreas e no fundo acaba sendo um pouco de tudo, sabe? Então eu hoje É, estou nesse é, lugar, né? exatamente. E sabe o que eu penso quando você fala isso? Até vou fazer aqui um comentário que o pessoal fez aqui. Pessoal, super bem-vindo vocês estarem aqui. Ó, Peraí, deixa eu achar aqui. Peraí que eu não vou.
Eu vou lendo aqui, pessoal, mas eu não gosto de interromper o meu convidado porque para não perder a linha de raciocínio. Mas o Marcelo, da Porci, bem-vindo, Marcelo. Ele comentou, ele falou que ele enxerga isso em várias profissões, né? O Marcelo, já que ele é veterinário, né? E ele tem um negócio dele, que é a Porci, que ele Uhum, faz charcutaria artesanal. Ele até fez a Madoff com a gente, é um super amigo nosso também. E é muito isso. E assim, o que eu ia comentar é assim, é que o arquiteto, ele é slasher, né? sim. O arquiteto tinha uma frase que eu não sei se era do Oswaldo Bratic ou do Carlos Bratic, que ele falou assim, acho que era do Oswaldo Bratic, que ele falou assim, que é um arquiteto conhecido também, né, paulista, enfim, para quem, né, não é da área não conhece. Ele falou assim, o arquiteto é um ser metido, porque ele quer saber do advogado, ele quer saber do médico, ele quer saber. E essa gente é obrigado a saber, né? Sim. Porque a gente entra no universo das pessoas. Inclusive a Madoff que a gente tem feito, ela surgiu dessa ideia, assim, porque a gente entra no íntimo das famílias, dos escritórios, para poder trazer conceitos, para poder trazer facilidades e melhorias, né, dentro dos ambientes, né, e das edificações, enfim. Então é muito isso. E quando Uhum. a gente entra para esse universo, né, já que a gente sai acho que da postura só do técnico, vamos dizer assim, que é o que a gente aprende a ser na faculdade, né, que é o técnico para conceito, para inspiração, e começa a ter aquela ideia do universo da que você consegue negociar, que você consegue mostrar o seu trabalho, passar verdadeiramente para o teu cliente, o teu potencial cliente, que é aquilo que você está vendo, e que você não sabe transmitir aquilo. Cara, Uhum. você te dá uma. Você fala, eu quero isso, né? Você se sente realmente com poder de poder mostrar aquilo, né? É Enfim, verdade. né? É bem verdade. Eu acho que a gente, Cris, na faculdade, principalmente, a gente sai com uma ideia muito artística da arquitetura. Ela chega até a ser romântica, né? E aí, quando a É, gente sai, a gente é meio que jogado no mundo ali e, e descobre que muitas oportunidades e conexões que a gente precisa fazer para ser um profissional diferente, para conseguir atuar no mercado de uma maneira mais efetiva também. Então, é direito, para saber de leis, enfim, economia, né? Negócios, para saber como eu posso fazer meu diferencial, como. Então, eu percebia muito, pelo menos faculdade pública, ainda pior, eu acho, porque uhum, a gente tem uma formação muito acadêmica, né? E justo porque, aham, por ser pública, eles pretendem formar novos professores, né? Para pesquisadores, enfim. Mas eu acho que uhum. falta. Então, a gente tem essa responsabilidade. E, graças a Deus, a tecnologia, a internet aí possibilitou também que a gente aprendesse de outras formas, né? Então, a gente consegue se conectar muito mais agora. É verdade, muito legal, né? Eu acho que isso está sendo um grande aprendizado para todos nós, né? Sim, com Muito, muito certeza. bacana. E Jaque, e conta pra gente um pouquinho de como você está mergulhando nesse universo da inovação e de dessa parte da tecnologia no nosso universo da arquitetura. E que, gente, eu repito para vocês aqui, a arquitetura é uma profissão como vários outros prestadores de serviço. Então, se vocês se identificarem de alguma forma, enfim, quem não é da área está assistindo aqui, quiser mandar o aviãozinho para quem queira assistir, eu acho que é bem bacana, viu? Eu acho que isso vai servir para vários tipos de negócio. Sim. Manda aviãozinho para tudo que é lado aí. Ajuda a gente a divulgar aí um pouquinho também. É, É isso aí. é isso aí. Eu, Cris, assim, para falar mais de tecnologia agora, né, como ferramenta, eu me desenvolvi mais quando eu tive a oportunidade dentro do Hub de inovação, que eu cuidava dos projetos das startups com as construtoras, que esse Hub Aham. prestava serviço. Então, eu realmente é, a gente analisava os problemas que tinham dentro da construtora. Então, por exemplo, canteiro de obra. Quais são as soluções? E aí, essa era a nossa responsabilidade enquanto hub de inovação. Quais são as soluções para o canteiro de obra para reduzir perda de materiais, produtividade, segurança do trabalho? Então, tem uma série de coisas dentro de um canteiro que principalmente o arquiteto que está mais dedicado ao projeto em si,
a gente não sim, tem uma dimensão mais holística, na verdade, né, da cadeia da construção. Isso, para mim, foi sim. bem importante, essa oportunidade lá. E aí eu comecei a descobrir que drone não era só para vistoriar, fazer vistoria de fachada, ele conseguia lançar. Esse é um exemplo muito legal, eu tinha até esquecido dele, ainda bem que eu lembrei agora. Que É, legal. uma startup de drone, eu falava, nossa, eu achava que drone era só para monitorar a fachada, monitorar grandes terrenos, né? E não, eles usavam os drones numa parceria com uma empresa muito grande de infraestrutura elétrica para Ah. lançar os cabos de rede no meio de mata adensada para impedir que a mata fosse desmatada, para se construir os postes. Olha. Então, os drones lançavam os cabos e impedia que a Aham. mata fosse destruída. Então, e eu não sabia disso. Eu falava, nossa, Eu é também não. muito, Que é legal. muito mais do que a gente, né? Imagina, e o drone tem evoluído muito. Acho que esses dias passou na televisão que é quase já um mini avião mesmo, né? Que com uma alta performance Exa- também, ele consegue coletar dados, enfim. Uma outra coisa que eu gostei bastante de ir para a área da tecnologia era em relação ao projeto, né? Que aí eu ainda vi Aham. muito pouco soluções para a área da arquitetura, a não serem materiais, né? Eu acho que o que a gente Uhum. consegue ver mesmo é um boom de materiais mais tecnológicos que têm uma responsabilidade mais ambiental e social das empresas, né? A gente vê aí o caso da Natura ganhando um monte de prêmio, ganhando um monte de isenção e construindo um outro olhar para a empresa, né? Então a gente começa a ver agora a indústria da construção partindo para esses princípios também. E a tecnologia tem Legal. tudo a ver com isso, né? Na verdade, tanto na É verdade. produção como otimização de processos, enfim, tem muita oportunidade muita opção de tecnologia como meio, mas o que eu vejo que a gente tem que trabalhar mais é na mudança de pensamento que nós, arquitetos, temos como responsabilidade também para educar o nosso público sobre a importância da gente usar essas novas tecnologias. Eu acho que É isso é o mais verdade. importante, né? E usar ela com muita responsabilidade também. Exatamente. É como a gente tinha um professor na faculdade que falava assim, você tem esses elementos para você poder trabalhar, mas você tem que saber articulá-los muito bem, né? Conhecê-los a fundo para poder, né, poder colocá-los em prática, em ação, para poder chegar nos resultados que você espera, né? Uhum. E acho que é muito isso que você está falando. É como se você mexesse com um software novo, sei lá, com qualquer coisa assim que. E ele usava sempre o princípio da lapiseira. Eu tá vendo? A lapiseira você usa, você domina, você sabe se você tem que girar assim para ter uma grafite mais grossa, Nossa, para dar um peso gráfico para você conseguir transmitir um desenho que realmente o teu profundidade. cliente enxergue, né? Então, isso a gente vai transpondo, né, para várias coisas. E as tecnologias são assim também, né? Tem um comentário aqui, deixa eu ver aqui, Dó. Aprimorar, ela Ai, a escreveu Primora aqui. tá aqui. Ela é um exemplo de tecnologia. Essa é uma amiga minha. Oh, como é que ela Ela é um chama? exemplo. É Eliane. Primeiro, quem precisar de projeto 3D bom e rápido, fala com a Aprimorar, que segue ela lá no Instagram. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa como Legal, pessoa também. Eu que conheci show. ela estava começando a estudar arquitetura, só que ela já vinha, já tem um pouco mais, não é novinha, né? Mas também Aham. ela já tinha uma outra faculdade, já tinha uma experiência no mercado, já foi empreendedora numa loja de papel de parede, super bacana em São Paulo. E aí ela foi mergulhar na área da arquitetura mesmo. E ela se Que descobriu show. uma super pesquisadora de tecnologias. Aí ela falando, Rubu, Ah, tô te dando uma moral, ah, hein, ele hoje. Depois eu vou cobrar uma cervejinha. Aí em Salvador, ainda, viu? que Ela legal. foi morar em Muito Salvador, legal. o marido dela foi transferido para lá e ela foi morar lá. E mais legal, ela foi estudando BIM, ela, que é uma tecnologia que acho que todo arquiteto agora vai ser obrigado a trabalhar, né, com Sim. BIM. E não só no sentido de
projetar ali usando o Revit. É muito mais do que isso. Se a gente se aprofundar no BIM, a gente vê que ele conectado com outras tecnologias, a gente tem uma realidade aumentada no projeto, realidade virtual para apresentar os projetos. E falando novamente da arquitetura e da tecnologia, o que eu vejo como diferencial hoje para a área é o que a gente pode oferecer para o nosso cliente como experiência. Então, a Sim, palavra de ordem, quando a gente fala em tecnologia, tem que ser pela experiência. Então, uma maneira do sim, cliente experimentar coisas novas. Então, desde softwares novos, quanto a forma de apresentar projeto. O arquiteto, sim. provavelmente, assim, eu falei isso, eu vou gerar até um pouco de polêmica. Uhum, Fui dar uma palestra, tem umas amigas minhas que tem uma startup que chama Lá Decora. É de projeto aham, online, por ambiente. Elas têm uma metodologia e faz uma entrega rápida de projeto online. uhum, E uma das palestras que elas estavam, elas foram até muito criticadas. Ah, onde já se viu, escalar projeto, deixar isso mecânico e tal. E eu não vi assim. Eu via que, pô, uma aham. pessoa que não sabe o que fazer, que ia fazer uma bela de uma cagada, comprar aquele sofá grande, comprar aquele tapete nada a ver, e gastar o tempo, se frustrar, tem a possibilidade de comprar algo que vai orientar ela no processo de escolha, né? Sim, E a gente, muitas vezes eu vejo, a gente vendendo para o nosso cliente, aquele escopo tradicional, né, Cris? Então, estudo preliminar, planta baixa, vista, corte, todas as elevações, detalhamento de marcenaria, sendo que a gente precisa pensar se isso aqui tudo é necessário mesmo para tal cliente. Então, a gente, exatamente. sabe, revisar os processos, revisar as entregas, saber, cara, peraí, faz sentido para você receber esse monte de folha que eles não sabem nem ver aquilo. Então, a Exatamente. gente se apropriar das tecnologias para ensinar o cliente a andar pelo espaço, a escolher os materiais. Então, essa experiência da tecnologia, eu acho que o arquiteto precisa caprichar para os próximos anos agora. Exatamente, você sabe, é algo, eu acho que tem muito a ver com isso que você está falando, a gente não pode fechar os olhos para as coisas que aparecem, né? O mundo, ele é mutante. Eu lembro uma vez que a gente estava conversando e você falou assim, gente, nós trabalhamos com planta desde que o mundo é mundo. Não que, assim, não que a gente não tenha que continuar fazendo, mas por que não inovar, né? E a gente, assim, aqui Amador também, a gente sempre trabalhou muito respeitando o perfil do cliente. Então, é o que você falou, às vezes o cliente, ele não vê com os olhos, de repente, para ele, de repente, não é importante ter um projeto, sei lá, de marcenaria que seja super detalhado. Para ele, se ele comprar um puxador na Paz Leme e aquilo atendê-lo, ele gostar, bora, vamos lá. Mas assim, a gente vai, nós vamos ser a bússola dele dentro daquilo que é necessário para ele, daquilo que não é tem que ele ache bonito, porque às vezes a gente pode indicar uma coisa com uma beleza mais interessante, com uma estética melhor, que ele vai entender que aquilo tem uma qualidade estética melhor. Mas a gente está falando aí de necessidade. E é o que você falou, não adianta eu entregar um calhamaço de plantas, ele não entender, né? E aí que entra uma consultoria, e aí que entra, de repente, um projeto online. E eu vou te dizer uma coisa, assim, que já acabou acontecendo com a gente. Que é por isso que eu falo que eu respeito e o cliente vai apurar se um projeto online vai ser melhor para ele ou um arquiteto ao lado dele vai ser melhor. Que é a pessoa ter ferrado, depois de ter aberto o jogo para a gente, falar, olha, eu realmente fiz um orçamento com essas empresas que online, enfim, mas eu vi que aquilo não era para mim, eu precisava de alguém mais perto de mim. Então é isso, assim, o mercado é para todos. Né, assim, acho que esse respeito tem que vir de todos os lados, né? Então acho que é Exato. muito isso, deve se analisar, né, Jaque, o Sim. perfil do cliente, né? Eu acho que E é muito assim, né? Se, por exemplo, você vai num oftalmo, o teu paciente não acredita que o oftalmo vai te ajudar a fazer um tratamento, ele vai na farmácia comprar aquele óculos para corrigir a lente dele, que, entendeu? Não é meio que isso, assim, sabe, eu estou fazendo uma analogia meio brusca aqui, mas assim, é só para as Mas pessoas poderem entender, né? uhum, é isso Então mesmo. é isso, né? Eu acho que é meio que por aí, assim. Quando eu estava lá no outro hub,
eu fiz umas palestras para universitários. E foi bem legal, Aham. porque a gente que é da geração anterior, a gente tem uma responsabilidade de também se atualizar para acompanhar o que está acontecendo no mercado. Uhum. E eu sempre falo assim, você quer vender alguma coisa? Você tem que resolver. Hoje você tem que resolver o problema de alguém. Essa pessoa que falou, Uhum. eu quero alguém perto de mim, você resolveu um problema dele, você se dispôs a estar perto dele para orientar. É claro, né? A necessidade da pessoa. Por isso que eu falo da experiência. Quando a gente gera uma boa experiência para o cliente hoje, a gente consegue melhores resultados. E olhar muito que o público para como a gente vai manter os nossos escritórios, Cris, daqui a 10 anos. Porque eu quero estar trabalhando daqui a 10, 15 anos, 20 anos. Como Uhum. que vai ser? O que eu recomendo é olhar a molecadinha hoje de 15, 12 anos, molecadinha no bom sentido, tá, gente? A criançada, as adolescentes, como eles se comportam no processo de compra deles. Hoje existe gente comprando apartamento, a galera de até 30 anos comprando apartamento sem sair de casa. Então, talvez não faça mais sentido a construtora só gastar milhões aí em produção de estandes de vendedor, né? Então, Uhum. porque eles compram tudo online, eles andam pelo apartamento, é uma experiência diferente. E o jeito do jovem consumir e escolher como ele vai comprar está muito conectado com quem ele é. Então, a gente Sim. conseguir investigar isso, saber qual é o mercado que também que se conecta com o que a gente acredita de propósito, né? De sentido para a profissão. Então, assim, Sim. e ninguém me falou isso quando eu estava lá no começo. Peraí, você sabia que daqui a pouco, sei lá, o CAD vai deixar de existir? Tá vindo uma coisa nova? Eu não sabia. E quando eu vi, eu tinha gente projetando em Revit, né? Aí eu comecei a coordenar estagiário, eles já vinham sem saber CAD. Não, a gente não trabalha com CAD, a gente só trabalha com Revit. A gente faz projeto direto no SketchUp. Eu, nossa, gente, tá alguma coisa acontecendo aqui, tem um movimento aqui, né? Então, É verdade. da gente ficar antenado com o jeito que as pessoas estão consumindo as coisas, é muito importante também. É verdade. E nós pegamos uma geração, né, já que você é até mais nova do que eu, mas assim, eu peguei uma geração que eu ensinava os meus chefes a mexer no CAD, que assim, era uma Também. geração anterior que só mexia na mão, né? Na E a prancheta, gente, na prancheta, né, fazia só na prancheta, e assim, a gente ensinava os chefes a mexer com o CAD, e aí depois já veio o Sketch, já veio toda essa, quer dizer, a gente pegou uma transição mesmo, né? totalmente. Uma transição total. E a gente hoje, né, Verdade, eu tá, tive que aula em você, prancheta eu na também, faculdade. Eu tive CAD no último, sei lá, no penúltimo ano, né? eu também. E era uma novidade, né? Tipo, né, olha que salto. E a gente era obrigado. Eu fiz faculdade no Mackenzie, né? Eu lembro que a gente era obrigado a desenhar na mão até no metade da faculdade. Tinha uns amigos que, né, os amigos já mexiam no CAD no começo, o professor proibia, tipo, nem passava se mexer, entregasse no CAD, né? Falou, não, você tem que aprender a desenhar na mão. Acho que é Exato. legal, enfim, né? Mas era um princípio que se tinha. Hoje eu nem sei como é que rola mais, mas eu acredito que que já tenha caído mesmo isso, né? Não sei, eu não sei, porque eu Uhum. não fico muito envolvida na área acadêmica, eu não sei. É, não, Mas agora realmente mudou bastante. Apesar que, assim, eu acredito que o cuidado com a sensibilidade do arquiteto, a tecnologia, ela tem que ajudar a ter mais ainda, né? Acessar outras coisas. Não sim, tirar esse tempo de se debruçar num projeto e fazer aquilo com carinho, pensando no seu cliente, né? de Mas eu acho que a tecnologia. reflexão, né? Exato, mas a tecnologia, eu acredito que ela não vai tirar isso, ela vai abrir mais possibilidades.
Eu também acho, porque a gente tem um momento operacional, né, para quem, né, ainda desenha, assim, às vezes não tem uma pessoa para ajudar, mas aquele momento operacional que você não, você até reflete em alguns momentos, mas é uma coisa mais complicada mesmo, né, É, de você, e a tecnologia pode auxiliar nesse sentido, né? A gente está até agora fazendo um projeto de uma casa e os clientes, está abrindo muito também o horizonte dos clientes. E quando a gente também constrói no 3D, tudo a gente faz uma. é, 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 você começa a ter outras visões, então isso também auxilia bastante. E você adianta o processo, né? Na uhum, verdade, que você estaria já falando de um detalhe, você já decide naquele 3D, né? sim, É verdade. muito, isso é O que eu muito fa... bacana, né? e é muito legal porque a gente consegue fazer testes, né? Ah, nossa, eu Sim, achei que isso aqui ia ficar ótimo. E não, né? Ontem mesmo eu estava fazendo um projeto, eu mandei, aí ele estava fazendo 3D para mim. E aí eu falava, aham. nossa, gente, eu jurava que isso aqui ia ficar super legal. Na hora que ela colocou, eu falei, pelo amor de Deus, não. Então, vamos voltar aqui. Não ficou bom, isso pode melhorar. Eu acho que é isso, essa visão de que a tecnologia te abre muitas outras possibilidades, né? Ela não tem que ser é, uma encurtadora de caminhos necessários, eu falo. Você tem que ter mais oportunidades, otimizar, por exemplo, fazer desenho executivo. Sim. Não sei quem gosta aqui. Ai, parabéns, porque eu acho que ninguém quase gosta de ficar detalhando os cortes, as coisas todas. É isso que eu falei. Tem para alguns clientes, Cris, isso não é que não é importante para o cliente. A gente também sabe que não é importante para a gente entregar isso. A gente está lá fazendo um negócio que não vai usar para nada. Então, é um tempo, é uma hora minha que eu poderia estar pesquisando sobre quais materiais novos existem no mercado para o meu cliente gastar menos, sem perder a estética, ou para o meu cliente comprar uma coisa que tem uma tecnologia ou super sustentável, ou para a gente oferecer para o cliente algo que ele não vivenciou. E aí a gente está lá ainda insistindo em fazer o projeto executivo, aí ele vai lá na loja de. Não vou fazer propaganda mais de loja nenhuma, só da ele hoje. Vai na loja de marcenaria e aí lá eles refazem todo o projeto executivo da marcenaria. Então não tem Existem muito, esses casos também. não tem muito sentido, Tanto né? não, eu entendo. E assim, a gente sempre explica para o cliente, vou fazer um pouco advogado do diabo aqui, o Jack, só para você entender. Mas, por exemplo, quando a gente fala para os clientes sobre projeto executivo, a importância do projeto executivo, porque a gente faz a parte da obra também, né? Sim, Na parte da orçamentação, que aquilo é um documento gráfico, né? Para a gente fazer a totalmente. concorrência. Então, assim, mas a gente sempre tem que estar junto para poder fazer a concorrência, vamos dizer, vai que o cliente ele quer, ele falou, olha, eu vou entregar para um marceneiro que é da minha confiança, né? Aí a gente vai, entrega, faz até uma reunião online ou presencial explicando o projeto, para que ele possa entender. Mas aquilo é um documento gráfico para que às vezes no meio do caminho a pessoa fale assim, o fornecedor, eu não entendi que era dessa forma. Eu falei, não, estava desenhado, eu te expliquei. Isso Uhum. trata de um documento, mas Sim, realmente, quando né, não tem uma explicação junto, e é o que você falou, a gente fica adorando uma pílula para um objetivo que você possa fazer uma coisa mais enxuta, né, direcionada para aquele objetivo, perde totalmente o sentido, né? E é muito que tem a uma gente pessoa faz, é aqui. caso a caso É mesmo. caso a caso. Tem uma pessoa aqui, o Donadio74, comentou: existem vários É o tipos de projeto Francisco. executivo. Eu É, sou, olha, eu não estou matando o projeto executivo de maneira alguma. Agora, é, para a obra, ele é muito importante. Né? Para uma execução de obra, sim, ele é muito importante. Agora, é. se a gente não vai usar aquilo que a gente está fazendo, a gente cria aquele escopo que pode ser substituído. Entende? Ele Pode pode ser ser otimizado, né, otimizado, Jaque? exato. É essa palavra, otimizado, Cris. A gente precisa rever alguns processos nossos, porque é o que eu falei aquele dia para você. A gente continua fazendo tudo igual. Tudo está mudando. Não é que eu acho que tem que matar tudo que a gente aprendeu. Não, mas é questionar. A gente precisa começar a se Sim, questionar. Peraí, isso exa aqui. E tem muita gente, Cris, que eu atendi, pelo menos, né? Eu não atendia só cliente top, que paga
uma empreiteira fazer tudo. Às vezes eles tinham que fazer com um pedreiro que foi indicado, com um eletricista que foi indicado. E eu tinha que dar ferramenta para eles poderem chegar para esse pessoal e explicar como que é a melhor Uhum. solução para essa mão de obra que muitas vezes é desqualificada. E esse é um grande desqualificado no sentido de estudo acadêmico, né? Sim, Muitos não sabem olhar um projeto executivo e entender aquilo. Então, é total. esse questionamento. Peraí, então quer dizer que esse cara sempre vai ter que ter alguém falando para ele o que ele tem que fazer? Bom, 3D, para ele, fica claro como vai ser a paginação do piso. Concorda? Tá claro. Um Sim, 3D com medida orienta ele muito bem. E aí tá a gente fazendo exatamente. aquele corte longitudinal que faz aquele L. Perspectivado, Perspectiva. perspectivado. Meu Deus, Aquilo lá só não é só para apresentação de TCC na faculdade, TCC, gente. não vai usar, Não não vai é? usar. É verdade, é verdade. É, precisa do, assim, gente, eu acho lindo. Eu tenho vários, meu, olha, eu tô cheio de livro aqui, ó, de Ah, que arquitetura, legal. meu, um Aham. monte. A gente tem tudo espalhado aqui na nossa sala. Mas, assim, é algo que realmente a gente precisa maturar, né? Precisa realmente ver isso. A gente chegou já a fazer, acho que muitos arquitetos, né? Assim, nós fizemos a administração da obra para cliente, já. Ela tinha um tempo recorde para mudar. Só que a gente falou, meu, não vai dar para fazer o projeto, a gente vai fazer o projeto na obra. A gente foi com a planta, a gente desenhou as tomadas na parede. É assim, era a nossa presença. A gente substituiu o projeto executivo. Nós fomos para a obra, os dois, eu e o Francisco, a gente ia coordenando, um fiscalizando o outro para ver se a gente não estava comendo bola, porque é algo que você Sim, faz sob pressão mesmo. Mas correu super bem, porque não era nem que a mão de obra não era qualificada, era por questão de tempo e toda a marcenaria não deu nem tempo também de fazer o 3D. Ela foi feita na mão, como croquis. Nós tiramos as fotos dos ambientes, Jaque. O Francisco desenhou as perspectivas das marcenarias com as medidas. é que ele é bem E artista também, né? Eu lembro, você mostrou umas coisas dele, ele é bem você viu, né? legal. É, Então, e foi um sucesso o projeto, até uns que ficam no nosso site, assim. legal. Então, é muito isso, a gente saber articular. Isso é inovar. Não Isso é é inovar. exatamente também usar uma, né? É, Não é usar uma ferramenta Mega Blaster. É a gente pensar fora da caixinha, né? O que que exatamente. vai atender, né? É verdade. Eu acho que a inovação é bem isso. Todo mundo atrela muito a inovação com tecnologia. Ah, eu não sei inovar porque eu não sei usar quase nada. Aí eu não gosto de tecnologia. E não é, Não inovação é? é um processo. Por isso que eu fui estudar biomimética. Quando eu descobri que a inovação começou da natureza, começou quando misturou dois átomos ali e, e deu outra coisa. Misturou, sei lá, H, hidrogênio com oxigênio e virou água. Entendeu? Então, isso é É, inovar, isso é tecnológico, de certa forma. E o que eu vejo a necessidade dos arquitetos hoje, não só dos arquitetos, viu? De todo mundo que trabalha com criação ou com gestão de pessoas ou de processos, é se aproximar mais de um olhar holístico para esses estudos da biomimética. Peraí, como que Porque hoje a gente tem grandes problemas para resolver. A pandemia veio sim, aí ensinar claramente que a gente estava indo por um caminho errado, né? sim, é verdade. A gente foi obrigado A parar para refletir, né, Jaque? a parar para pensar se o jeito que a gente estava fazendo as coisas estava não tem sentido a construtora começar a entregar um apartamento com piso, com tudo e a gente chegar lá e quebrar tudo e tacar aquilo numa Exatamente. caçamba. E a caçamba também joga lá na comunidade, num canto, porque ele precisa se livrar logo para fazer outra retirada, porque ele ganha na retirada. Então, assim, o processo existe uma responsabilidade sistêmica de todo mundo, desde a Exatamente. construtora que está fazendo o projeto, até o arquiteto que pega essa obra, até o cara que descarta o lixo. Então, eu acho que a gente precisa refletir sobre todo esse processo e pensar diferente. Como que eu posso fazer melhor, economizando? A natureza é assim, né? Ela faz o máximo gastando menos energia.
Então, ela quer se poupar sim, o tempo todo. Então, ela cria mecanismo para equilibrar todo o processo. E a gente não. O ser humano, ele se esgota. Isso estou falando para mim, tá? Porque eu fui o ano passado no esgotamento profissional, de tanto que eu trabalhei, eu fiquei doente, desequilibrando o que a natureza pede para que a gente faça, né? E aí, exatamente. voltando à criatividade, é olhar ao tanto que a natureza é criativa e é inovadora e como a gente pode usar isso nos nossos projetos. Exatamente. É mais uma vez voltando para as reflexões, né, que são necessárias. A gente volta, né, a ter os facilitadores para a gente conseguir ter tempo para o que é realmente mais importante. Isso é Sim. essencial para a gente, né? Assim, até a Eli colocou aqui, ó, peraí. Quero fazer o meu TCC com a base miomimética. Inclusive, Uhum. preciso de uma luz divina para iniciar. Ó, tem a Jaque, ó lá. Pede a luz divina para a Jaque, ó, o Alexandre colocou. Muito bom. O Alexandre, no caso aí, Ah, é meu marido, viu? Inclusive, tá ah, aí. eu Eu tô imaginei que era ele. Eu não acompanhando. sei por quê. Eu não lembrava o nome dele, mas eu falei, tô achando que Ele tá tá aí, lá na já minha tá. sogra, tá lá na minha sogra, mas ele com certeza, assim, que eu puder ajudar, eu vou ajudar. E eu acho que vai ser um tema que, para quem quer trazer um diferencial para o projeto, agregar valor, trazer uma proposta de valor que justifique até um preço mais caro. Por que o cliente paga, às vezes, Sim, 10 mil reais no sofá e não quer pagar um projeto para a gente, né? tem isso também. Então, Isso quando também, você. exatamente. Porque para ele talvez não faça sentido aquilo. Então, se a gente não mostrar qual é a nossa proposta de valor, a gente não vai conseguir fazer boas vendas. Exatamente. E é muito aquilo também que, né, a gente vê muitas pessoas, né, muitas referências que a gente tem hoje, falarem, né, que são especialistas em venda e falar assim, a questão, às vezes, não é nem que não valorize o que você faz, é você não conseguir transmitir aquilo que você está vendendo, a importância do seu produto. Então, sempre faça esse exercício de você poder expor, analise o que você passa para o cliente, e não se sinta lesado por, às vezes, não ter fechado um projeto. Sim, Às vezes não é, né? E isso se exemplifica, né, para qualquer qualquer área. para qualquer área, exatamente. E você sabe, eu ia fazer um comparativo que você falou lá atrás sobre a questão da experiência. Gente, arquitetura, a gente tem obrigação de fazer trazer a experiência para o cliente, porque, primeiro de tudo, é um serviço, né? É, é algo que não é palpável até que ele se concretize para uma obra, para um espaço. E, gente, vou fazer uma analogia aqui. Se vendendo um brigadeiro gourmet, você está fornecendo uma experiência, gente, que é um produto e é uma coisa maravilhosa, que Sim, dispensa apresentação. Se você está vendendo uma experiência, gente, a arquitetura é obrigação a 10ª potência, né? exato. Porque é Exato. algo maravilhoso que muda a vida Exige, das pessoas, né? exige alto investimento, eu ia falar isso, Cris, exige alto Né? investimento e é capaz de mudar a vida das pessoas. Tem um dado do Fórum Econômico Mundial que as pessoas estão ficando mais doentes e mais estressadas por conta dos ambientes construídos. E olha a nossa responsabilidade. Quem projetou os É, prédios que a gente trabalha hoje, né? Quem projetou esse monte exatamente. de vidro, né, que reflete, mata passarinho? A gente precisa começar a pensar em tudo isso, né? E como o Exatamente. nosso olhar precisa ser inovador e que conecte o cliente com o todo. Uma casa confortável, ela pode mudar. Isso a neurociência já comprova, né? Exatamente. O ambiente mais agradável, e o agradável é muito pessoal, por isso que é importante conhecer o seu cliente, ele é capaz de mudar o estado emocional de uma pessoa. Então a gente precisa Exatamente. conhecer de bastante coisa para poder fazer um bom projeto. É, vide as cozinhas, né, que tinham na década de 60, né, da década de 60, que elas eram vermelhas e amarelas, E que tiveram, gigantes. esse é um, né, foi um caso clássico, assim, tem muitas pessoas mais jovens aqui ouvindo a gente, mas foi um caso, né, que foi constatado. As cozinhas eram uma moda, uma coisa maravilhosa, cozinha vermelha, e as pessoas começaram a sofrer de estresse, e aquilo era uma novidade, falou, mas o que está acontecendo? E aí foi constatado. Estou falando do exemplo antigo, agora você imagina, né, toda a questão que nós estamos vivendo, que, né, graças a Deus, a gente já está caminhando aí para uma,
um novo, né? Um um novo relaxamento com é, consciência, né? Mas assim, as pessoas reverem as casas, né? Falarem, nossa, isso aqui não tá legal, puxa, como é que eu deixei isso aqui ficar tanto tempo? Quero melhorar a minha varanda, quero achar um cantinho para um home office que seja agradável, né? sim, Então, ter muitas reflexões. Então, é realmente você vê a importância a mesmo, né? importância da casa, né? A casa é importante para o ser humano desde os primatas. Eles se Exatamente. organizavam para criar a sua casa. E a gente foi se Hum, desconectando tanto disso que a gente gasta horrores para comprar um imóvel que a gente vai ficar só a hora que a gente dorme. Entendeu? Começou a perder o é sentido. verdade. Então, esse resgate a ficar mais em casa, a perceber que a casa precisa ser agradável para você ficar melhor, porque a gente entrou no automático e não percebeu, né? É Que verdade. putz, realmente eu não fico na minha casa porque não é agradável, né? Ou porque não dá tempo Exatamente. mesmo, sei lá, mas eu ouvi muitas pessoas falando, é, eu não percebia que a minha casa tinha tanta coisa para eu arrumar, que ficou indo, 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 e quando viu, teve que ficar em casa, teve que arrumar. Exatamente. O essencial tá mudando, né, Jaque? Sim, tá O mudando, essencial Cris. tá mudando, né? Com Ô, certeza. Jaque, eu tô dando uma olhadinha aqui no relógio. Pelas minhas contas, a gente tem acho que uns 5 minutos ainda de Sim, live. Olha como passou passou rápido, muito gente. rápido, a gente papeia que só, Cris. Não é? Muito bom. É muito bom. Depois a gente vai marcar sobre design biofílico e se vocês quiserem, pessoal, manda um recadinho aqui, manda um recadinho no privado, ou para mim ou para a Jaque, para falar se vocês querem a gente continuar a falar sobre o assunto. E Jaque, eu queria depois que você desse uma mensagem final, assim, se você vislumbra algum cenário que você tem sentido, assim, cenários futuros, assim, de toda essa questão que está sendo aplicada, se você conseguir falar rapidamente, assim. Eu consigo, sim, Cris. Quando você falou da minha biografia, né? Pesquisadores de futuros desejáveis. Isso É, é futurismo, né? Tem a ver com estudos de futurismo e a responsabilidade do profissional, todo profissional, mas falando do de arquitetura, né? De construção civil, é aham, realmente pesquisar como eu posso fazer um projeto que faça sentido para o momento que eu estou vivendo e que não estrague o futuro. Eu tenho que colaborar para que esse futuro aconteça de uma maneira melhor. Então, muito por legal. exemplo, otimizando processos, usando a tecnologia para economizar tempo, trabalhando a experiência do cliente é muito importante, porque às vezes ele percebe que muitas coisas não faz sentido, ficar fazendo 10 reuniões, pegando o carro, desloca, gera uma poluição, Exatamente. gera o estresse, gera custo. E agora a gente descobriu que a gente pode fazer muita coisa diferente. Então, o meu recado, assim, para terminar seja um questionador. Porque quando você se questiona, você inova e aí você automaticamente está, entre aspas, na frente, no sentido de se projetar um futuro melhor. Sim, Eu tô legal. olhando bem para esse lugar hoje, Cris, com bastante Muito legal. responsabilidade, porque a gente faz parte de uma bolha aqui, né? Com acesso, com internet, com universidade, a gente faz parte de menos de 10% do povo brasileiro. Né? Então a gente tem Sim. uma imensa responsabilidade pelas mãos agora. Com certeza, Jaque. Nossa, muito legal, gente. Então, a gente vamos guardar essa mensagem. Nós temos questionadores. Quem fala muito isso é Augusto Cury, né? Ele fala É, que nós temos que ser questionadores. E eu acho maravilhoso isso, porque a gente assim, é o entrar no automático, é ser passivo, é receber regras e aplicar, e não ter né, a questão realmente do questionamento para poder evoluir. É evolução isso, né? exato, é a evolução. Né? Ô, Jaque, então eu vou dar só uns recadinhos. Aí eu queria que você deixasse também, para quem não te conhece, deixasse também o seu contato aqui para o pessoal te seguir e para a gente voltar a fazer lives por aqui e continuar em comunicação. Adorei, adorei. Pode me convidar que eu aceito. Muito bom conversar com Que você. bom, Tava com saudade. adoro. É isso aí. Eu também amei. Obrigado mesmo por estar aqui com a gente, viu? Muito Tá obrigada. bom. Gente, então hoje a gente está aqui na Maratona de Lives. Começou com a Jaque. A gente falou sobre inovação e tecnologia no mercado da arquitetura e foi muito bacana, porque foi um bate-papo mesmo. Isso a gente depois pode até aprofundar o assunto se vocês quiserem, que foi bem legal.
E agora às 20 horas a gente vai entrar na linha da Madoff, que vai apresentar o Francisco, a gente vai falar sobre vinhos, bater um papo sobre projetos e vinhos, Ai, que com o André delícia! Marchiori, um amigão nosso, um amigo de infância do Francisco, e hoje eles têm a Cata Terroir, que é uma linha de vinhos maravilhosa, eles lançaram, foi de 2017 para 2018, então tem muita coisa legal aí para quem gosta de vinhos, acho que vale a pena conferir. Que legal. E na semana que vem, a gente vai receber também um colega super bacana, um amigo nosso, que é o Antônio Liz, da Liz Engenharia. Ele é engenheiro civil. E a gente vai falar sobre excelência de atendimento. Eu acho que vai ser na quinta-feira, mas a gente vai colocar nas redes para vocês acompanharem, tá bom? E acho que é isso. Queria agradecer muito a presença de vocês. E Obrigada, Jaque, tudo deixa aí bom? os teus Eu contatos. vou deixar. Obrigado. Imagina, eu tô como Jaque Lamente, eu vou até abrir meu Instagram, porque esse é o meu pessoal, tá fechado, eu vou abrir ele até. E eu vou lançar o Uhum. meu novo Instagram, provavelmente daqui a 2 semanas, que tá bem ligado com novos projetos, biomimética. E aí, acompanhando lá pelo meu pessoal, vocês vão saber o nome novo, que ainda é surpresa. E tem muita coisa legal, assim, que eu quero poder compartilhar com vocês. Muito legal. Então vai lá, gente, é Jaque Lamente. Tem até nos nossos posts, vocês olham lá no convitinho, é Jaque com QU, tá? Jaque Lamente, como se fala. É, Vai lá que tem muita coisa bacana para vocês conferirem e a gente já vai ficar de olho nas novidades que vem por aí, isso aí. E qualquer né? dúvida, estou disponível, tá bom? Legal. E pessoal, queria agradecer muito a presença de vocês. Ó, o Luiz entrou aqui. Obrigado, Luiz. Está sempre aqui com a gente, obrigado. A cada da nossa colega, ela participou da Morar Mais, uma querida nossa. Ela falou que gostou muito da tua palestra. Ela não esqueceu de você, Jaque. Linda. Olha, eu estou E tentando trazer para São Paulo, porque eu estou em contato com a Lígia, sabia? Ela está é? tentando trazer para São Paulo. Tem que se reunir os arquitetos aí para fazer um barulho para vir para São Paulo. E fazer um De jeito novo, né? diferente a mostra esse ano. Com tour virtual e a presença no espaço com visita agendada. Olha que legal. É Então, muito bacana. A gente tem tido algumas novidades a respeito. A gente ainda não sabe como é que tá. Mas, olha, a inovação ela tem espaço aí, né? exatamente. Ai, que legal. Eu queria falar mais uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu. Eu acabei esquecendo. Ah, esqueci. Live assim, a gente esquece as coisas. Mas é isso, gente. Queria agradecer muito, muito todos vocês que estiveram aqui com a gente. É, a Madoff, agora a gente vai fazer às 8 horas, vou falar de novo, a gente vai falar sobre vinhos, e a Madoff é para falar sobre o hobby dos nossos clientes. Eu estou ressaltando muito isso. Ah, lembrei que eu ia falar. Além de estar gravado no IGTV, aqui do Insta e do IGTV, as lives, para quem não conseguiu ver, para quem quiser indicar, a gente está colocando no nosso canal do YouTube. Então, para quem quiser conhecer, vai lá, escreve Mado Arquitetura. A gente já fez vários vídeos, estão todas as nossas lives lá e vídeos falando sobre materiais, sobre curiosidades, dicas de materiais, sei lá, porcelanato. Vocês vão ver várias coisas. E vai lá, se inscreve no canal, que aí vocês vão receber as novidades também. Legal. E agora a nossa live vai para lá também com a Jaque, e depois a da Madov vai estar lá de novo também. Legal. Muito bom, Tá gente. bom? Obrigada, viu? Obrigado vocês, gente. Um excelente final de semana, viu? Eu também. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau.